Será que tem algo errado em ser anticatólico? Sim, e nós vamos mostrar aqui no vídeo de hoje. Ih, tá passando pano. Tá defendendo porque quer virar católico, né? Bem que me avisaram que o Teologueiros tinha virado católico. Sempre soube que era católico enrustido. Católico enrustido. Aqui no Brasil, a gente tem um grande preconceito com o catolicismo. E boa parte dos protestantes acredita que esse preconceito não é, na verdade, um preconceito, mas um conceito muito, mas muito bem formado que partiu de um estudo profundo da teologia católica que tornou possível a gente descobrir que na grande totalidade das crenças, os católicos estão errados, mal informados ou até adulterados por uma série de papas safados que introduziram doutrinas erradas ano após ano. Mas a história não é bem essa. Primeiro, eu acho que é preciso que a gente entenda de onde vem o nosso anticatolicismo. Por definição, o próprio nome protestante nasce dessa natureza de combate com a fé católica. A gente tem a ideia de um Lutero que foi lá contra tudo e todos e debateu todos os dogmas católicos, apesar da realidade não ter sido tão simples assim. Vale assistir o nosso vídeo sobre a Reforma Protestante. Mas mesmo com essa natureza da gente ser protestante e questionar os dogmas, a realidade é um pouco mais profunda do que isso. Primeiro ponto, nós fomos obrigados a não parecer católicos. Vamos falar de história. Depois de 22 de janeiro de 1808, a família real portuguesa parte para o Rio de Janeiro, onde estabeleceu residência e base. Com isso, o Brasil deixava de ser uma colônia portuguesa para ser um Reino Unido. Em 19 de fevereiro de 1810, é registrado o Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra, para que os protestantes pudessem se estabelecer no Brasil com liberdade para ter suas práticas religiosas. Eles podiam vir a trabalho e praticar sua fé, desde que eles respeitassem alguns limites. A não realização de cultos na língua portuguesa, não poderiam construir templos com semelhança aos templos católicos, ou seja, não podia ter torre, nem sino, nada disso. Não podiam ter nenhum esforço para a conversão dos cristãos católicos. Então está enraizado desde o começo, até nas crenças que se utilizam de liturgias com muitos símbolos, como os anglicanos e luteranos, que a gente não poderia nem parecer católico. Segundo ponto, nosso evangelismo nasceu a partir da propaganda anticatólica. Arturo Piedra fez um estudo sobre a evangelização protestante na América Latina, e ele fala dos principais argumentos usados pelos protestantes na hora de evangelizar aqui no Brasil, que eram os seguintes. O tipo de fé professada aqui era totalmente nominal, ou seja, era uma fé que só existe no nome. Você era católico simplesmente por dizer que era católico e pronto. Isso era só um rótulo que você adotava para si. O catolicismo não passava de um paganismo batizado. Parte do argumento era dizer que o catolicismo era só isso, religiões e crenças pagãs usando um novo nome. Faltava espiritualidade para levar o povo a condições mais elevadas de vida. E o povo ainda se encontrava em degradação moral. O catolicismo não teria sido suficiente para santificar a nossa moralidade brasileira. Além disso, tinha até um sentimento de que os norte-americanos eram o povo escolhido, predestinado para preencher o vazio religioso da América Latina. Só esse ponto já explica boa parte dos problemas do evangelicalismo brasileiro, né? Então o protestantismo usa como propaganda a ideia de que o catolicismo tinha falhado e que tinha virado uma fé pagã, sem resultado, sem moralidade, sem espiritualidade, cheia de erro, adulteração. Então essa ideia de o catolicismo ser o lado errado não é algo que partiu necessariamente de um estudo teológico profundo, mas de uma propaganda embutida que se propaga até hoje em grande parte da fé protestante. A gente tem alguns episódios bem clássicos disso. Lá em 1995, o bispo Sérgio von Held, da Igreja Universal do Reino de Deus, chuta uma santa em rede nacional, enquanto diz que aquilo era, segundo ele, objeto de idolatria. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Além disso, o próprio bispo Edir Macedo, líder da IURD, costumava associar o catolicismo ao sincretismo africano. Chegou a dizer, por exemplo, quando os primeiros escravos chegaram ao Brasil, trouxeram com eles as seitas animistas e fetichistas que permeavam seus países de origem na África. Para evitar atritos com a Igreja Católica, os escravos que praticavam macumba, inspirados pelas próprias entidades demoníacas, passaram a relacionar os nomes dos seus deuses ou, para ficar mais claro, demônios, com os santos da Igreja Católica. Por isso, os nomes dos demônios estarem associados a santos,
como são os casos de São Jorge, que representa Ogum, a Virgem Maria, que representa Iemanjá. Mas ao mesmo tempo, a estratégia dele era de se apropriar e ressignificar essas coisas do catolicismo. Eles foram a primeira igreja pentecostal a utilizar o título de bispo, que era bem comum ao catolicismo, instituiu a novena da Sagrada Família, que coincidentemente era bem no período da quaresma do calendário cristão. Resumindo, você provavelmente tem esse preconceito porque você foi ensinado a ter. E claro, eu não estou fazendo nenhuma defesa de dogmas e outras coisas da fé católica aqui, porque junto com todos os outros protestantes, eu também discordo de várias posições e interpretações. Por mais que você possa pensar, mas Douglas, eu não vi nada disso, nunca li essas coisas, sou contra os católicos porque eles estão errados e são idólatras, hereges. Eu estudei sobre isso e formei minha própria opinião. A questão é que fica muito mais fácil ser contra algo quando você vive num contexto onde aquilo já é demonizado. Quem nunca ouviu, quando pequeno, um pastor falar contra os ídolos e as imagens? Ou falar contra a tal da Nossa Senhora? É fácil lembrar da sensação de entrar num lugar que tem alguma imagem e se sentir como se estivesse olhando um demônio. Nossas ideias e opiniões partem do meio no qual a gente vive, isso é fato. Nossos pressupostos, preconceitos, no sentido mais literal possível, todos nascem influenciados pelo meio qual nós estamos. Esse é o ponto. E agora você pode me perguntar, quer dizer então que eles estão certos e só achamos que eles estão errados por puro preconceito? Não necessariamente, mas o ponto é que a nossa opinião é influenciada por tudo isso que eu disse antes. Mas e aí? Todo esse argumento, isso tudo serve para quê? Vamos então entender. O problema de ser anticatólico é que a gente corre o risco de abandonar não só aquilo que é nocivo ou errado, mas aquilo que não é nem propriedade da Igreja Católica Romana, mas propriedade da fé cristã, dos pais da Igreja. Nesse medo de nos tornar católicos, a gente pode acabar abandonando coisas que sempre foram distintivos da nossa fé ou que contribuem e sempre contribuíram para a nossa fé. Um exemplo simples, essa cruz aqui. Toda live eu preciso responder para alguém o porquê de eu usar essa cruz. Esse símbolo cristão tão forte, nesse caso aqui, uma cruz celta. E as pessoas olham já com um olhar de... pra que tá com essa cruz no peito aí? Tudo bem que, por algum motivo, a gente não tem problema com usar a camisa de cruz ou ter cruz no logo, mas usar no peito, ou ser de madeira, ou não ser latina, já gera aquele medo de ser católico ou pior. Outro exemplo, pinturas. Seja o de quadros ou aquelas que existem em templos, sabe? A gente tem imensa dificuldade de lidar com isso, porque o alerta papal já fica piscando que nem doido. Mas essas coisas têm um sentido, elas existem por um motivo. E você pode estar aí sentado gritando, idólatra! Olha lá, mãe! Falei que o menino do Teologáveis era idólatra, católico maldito! Mas calma, senta, não grita também. Para não dizer que eu estou inventando a partir de vozes da minha cabeça, o Kevin Van Hooser diz no livro dele Quadros de uma Exposição Teológica: não devemos adorar a arte. No entanto, a qualidade estética da adoração talvez indique nossa apreciação da beleza de Deus e de nossa sabedoria. A gente estava falando de pintura, mas o que eu vou falar aqui vale para a pintura, para a estética do templo, para os símbolos usados até na comunicação de rede social, para tudo isso e muito mais. Como diz o reverendo Eric Rodrigues da Igreja Âncora, o culto não é apenas uma curadoria de sons e falas, mas uma curadoria estética como um todo. Pensar em culto não é só pensar no que eu vou falar e no que eu vou cantar. Pensar na estética do templo e na liturgia não é apenas para suprir uma preferência de alguém por uma cultura de um cristianismo antigo. Não é só seguir a estética porque os católicos romanos faziam assim, mas observar que tudo tem um sentido, e sempre teve. E que no culto não estamos só alimentando só o nosso intelecto, mas o nosso coração como um todo. A estética worship, se é que eu posso usar esse termo, aprendeu isso. Aprendeu que se a gente usar tons mais leves, repetições, fica fácil para as pessoas cantarem. Se a gente usar termos mais abrangentes, para não dizer genéricos, as pessoas vão se sentir mais próximas daquela mensagem. Se a gente sempre mantiver um fundo em pé de tocando, não dá aquela sensação de término entre as músicas. Enfim, coisas simples, mas que formam o imaginário de louvor de muita gente. E nós perdemos essa batalha ao decidir simplesmente não usar elementos que a igreja sempre usou por pura birra de não querer parecer católico demais. Eu vou até roubar um outro trecho de um texto do reverendo Eric, que é incrível, além dele ter muito mais propriedade para falar do que eu. A pintura não é um gole de bebida forte para esquecer problemas. Ela não carrega apenas possibilidade de prazer, mas é um objeto embebido de enigma. Uma boa pintura te faz parar, pairar, refletir e retornar à rotina com uma vontade de sonhar a vida. Ela dá polimento na aliança que temos com o sentido da realidade. Essas coisas são legado não da Igreja Católica Romana, mas da fé cristã.
O próprio Deus, quando vai falar da construção do tabernáculo em Êxodo 25, chega nos detalhes muito, mas muito específicos. Cores, tecidos, posição das coisas, tudo para quê? Só porque Deus era detalhista? Porque ele queria testar o povo? Não! A questão é que tudo comunicava alguma coisa. Era uma teologia visual imensa, onde tudo contava uma história, tinha um sentido. E nós abrimos mão disso ao ter medo de parecer alguma coisa. E o perigo não é que só estamos deixando de fazer coisas, é que a gente está deixando de alimentar um pedaço essencial da nossa fé, o imaginário. E é como se a gente estivesse deixando de nos alimentar em certo sentido. Nós somos seres visuais. A nossa visão não serve apenas para enxergar aquilo que está diante de nós, mas para alimentar a nossa imaginação. Abrir mão disso é abrir mão de parte do que Deus planejou para nós. É empobrecer a nossa fé e a nossa tradição. Se a gente não alimentar o imaginário com isso, a gente vai alimentar com outras coisas. Esse é o ponto. Como disse o Dom Robson Cavalcanti, a cura emocional e espiritual do protestantismo brasileiro passa pela reinclusão da estética no sagrado, com a apropriação do legado artístico histórico e a liberdade para a criação autóctone, liberto do medo de se parecer católico, ou mais exatamente romano. O uso de símbolos como a cruz do pescoço ou lapela, ou o colarinho eclesiástico, são elementos facilitadores à missão, pela explicitação do seu conteúdo e estabelecimento de diálogos. Para finalizar, eu quero exemplificar. Uma igreja no Texas, a Trinity Baptist Church, decidiu pintar suas paredes do Ministério Infantil. Mas a ideia não era simplesmente dar uma nova demão, escolher uma nova cor ou um novo estilo. E depois de um ano, a artista Shawn Bridges tinha terminado. Todo aquele prédio tinha se tornado uma história bíblica em tamanho real. No primeiro andar, 250 pares de animais para mostrar e ensinar a história da Arca de Noé. Mais pra frente, uma rotunda de 3 andares com várias e várias espécies de pássaros. No topo de uma escada, a história de Jesus nascendo. Em outros pedaços, 20 histórias da Bíblia, com um pedaço para o Antigo Testamento, outro para o Novo, uma teologia que não só podia ser vista, mas caminhada. Olha que fantástico! Aquilo não só fez com que as crianças se interessassem pelas histórias e ficassem ansiosas toda semana para ver um novo pedaço, como toda a comunidade se tornou mais curiosa pelo uso das artes. Há uma parte da nossa mente, do nosso coração, que precisa ser saciada com esse tipo de coisa. Foi Deus quem criou a arte. Há um propósito dele nisso. E eu sinceramente espero que tudo isso que eu te disse tenha te feito refletir e pensar um pouco mais sobre como você alimenta seu imaginário. Afinal, o mercado já entendeu isso e te alimenta com cores, slogans, marcas, imagens. Nós somos cercados disso todos os dias. O mundo inteiro nos alimentando com imagens para nos fazer desejar, imaginar, refletir e sonhar. E esse é o problema de ser anticatólico. O de perder a capacidade de se utilizar da nossa tradição, dos pais da igreja e entregar de bandeja para um grupo de pessoas. A gente acaba por perder valores preciosos da nossa tradição. E a gente acaba também por tentar reinventar e ressignificar a roda, quando a resposta estava lá atrás. Dá para ser cristão e protestante sem abandonar as preciosidades que os nossos irmãos construíram e descobriram lá atrás. Por mais que pareça conflitante, dá para ser protestante e católico, no sentido original de ter a fé dos apóstolos e da igreja nos seus primórdios. E aí, o que você achou? Gostou? Concordou? Discordou? Deixa o like e comenta aí embaixo. Se você achou esse vídeo interessante, compartilha pra galera nos grupos e nos lugares aí. Se você não é inscrito, clica no botão inscrever-se para você receber os próximos vídeos. E se você quer ajudar, clica no botão seja membro aí embaixo. E você pode ajudar a gente mensalmente. Inclusive, um dos níveis te dá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, a Ordem da Sagrada Cafeína. Não é um grupo de teologia, mas um grupo de amigos que conversam sobre várias e várias coisas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Os caras pegam nossas músicas, pegam nosso colarinho e eu não vou usar uma cruz? Ah, você que...